Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Esse jogo do Flamengo contra o Pirâmides, eu havia esquecido desse jogo, porque no vídeo passado eu gravei de madrugada e editei de madrugada. E quando eu postei foi de manhã. E eu havia completamente esquecido do jogo. Sério mesmo, eu havia esquecido. Aí eu fui tirar um cochilo por volta das 10 e pouca da manhã e espantei com o grito do vizinho, né? Gritando gol, ele toca uma buzina, não é? Aí eu falei, ué, tem jogo? Aí eu peguei e levantei meio sonolento ainda. Aí eu liguei a TV. Aí fui no YouTube, que eu assisto aqui no YouTube, não é? Tem a GE TV. Aí eu fiquei assistindo, aí naquela dormência ainda, de estar meio acordado e meio dormindo ainda, porque é assim, eu, por exemplo, quando acordo de madrugada, eu vou ao banheiro, não é? Fazer alguma coisa, urinar, por exemplo, e mesmo dormindo, não é? Eu não vou fazer isso na cama. Fica estranho, não é, gente? Quando é criança, as pessoas têm costume de fazer isso, sonhar que está indo ao banheiro. Eu não, eu vou dormindo mesmo. Então eu estava meio tonto, achando que eu estava sonhando, alguma coisa assim. E o jogo acontecendo na TV, e eu achei que era treino. Eu achei que era um jogo treino. Estou falando sério para vocês. E não é arrogância minha não, tá, gente? Não é arrogância. Tem gente que vai pensar, é arrogante. Não. Eu estava lerdo, na verdade. E o jogo estava tão fácil que realmente eu achei que era um jogo treino. Estão entendendo? Agora vocês vão ver aí a explicação aí da partida que o Casal 20 selecionou para vocês e depois a gente volta para comentarmos umas coisinhas. Assiste aí. Com Arrascaeta, iluminado, nas assistências, Flamengo elimina Pirâmides e confirma, final dos sonhos, contra PSG no Intercontinental. Flamengo vence o Pirâmides por 2-0 e decide o título da Copa Intercontinental em final contra o PSG na quarta-feira. Notas do Flamengo: Rossi 7,5, Varela 6,5, Danilo 7,0, Léo Pereira 7,5, Alexandro 5,5, Ayrton Lucas 5,5, Eric Pulgar 6,0, Jorginho 5,5, De La Cruz 6,0. Arrascaeta 8,0, Luiz Araújo 5,5, Carrascal 6,0, Pedro 6,5, Gonzalo Plata 5,5, Everton Cebolinha 6,5, Bruno Henrique 5,5. Técnico: Felipe Luiz 7,0. Flamengo e Pirâmides FC, disputado no estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, no sábado, 13 de dezembro, às 8 horas da noite, horário local. Gols de Léo Pereira e Danilo, com 2 assistências de Arrascaeta, deram ao Mengão o título da Copa Challenger da FIFA e a chance de disputar a final da Copa Intercontinental da FIFA 2025 contra o Paris Saint-Germain. Flamengo 2-0 Pirâmides FC Copa Challenger da FIFA 2025. Jogo 4 da Copa Intercontinental da FIFA, 13 de dezembro de 2025, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, Catar. Gols do Flamengo: Léo Pereira, 24, do 1, Danilo, 7, do 2. Jogador da partida: Jorge Carrascal, Flamengo. O Flamengo venceu o egípcio Pirâmides por 2-0 e avançou para a grande final da Copa Intercontinental da FIFA 2025, na qual enfrentará o Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Além disso, o triunfo sobre o clube do Egito deu ao Mengão o título inédito da Copa Challenger da FIFA 2025, com entrega de um belo troféu. É a 4ª taça erguida pelo rubro-negro em poucos dias.
É interessante. Eu continuei fazendo coisas enquanto eu estava assistindo aquele jogo que eu achava que era um jogo treino, e depois que eu me dei conta, no segundo gol, que eu falei, não, é o jogo mesmo, dessa taça, não é? Com o melhor da África, não é? Se eu não me engano, Pirâmides. Aí que eu me dei conta. E agora tem esse jogo aí da final do Mundial, não é? Esse Mundial de Interclubes, que é bem interessante, é bem difícil. Só que o que eu tenho que falar é o seguinte: quando você faz algum esporte, qualquer um que seja, eu estou dizendo isso para vocês porque eu já pratiquei alguns esportes que tinham campeonatos. Por exemplo, futebol e artes marciais. Eu pratiquei, o início foi com Kung Fu e 2 anos depois comecei a fazer karatê também. Eu gostava das duas artes marciais, gosto até hoje. E são culturas que eu admiro até hoje. Então, quando tinha campeonato, eu, faixa branca de karatê, eu já era muito evoluído no Kung Fu, mas eu estava no início do karatê. E quando eu fazia algum campeonato de karatê, os mestres e o pessoal lá, né, que fazia os combates, organizava, eles não deixavam eu lutar com outros faixas brancas, amarelas, faixas menores, porque eles percebiam que eu já sabia alguma coisa a mais. Então eu só lutava contra faixas pretas. Era dessa forma. E eu nunca perdi um confronto. Estão entendendo? Porque eu entendo o seguinte: se eu entro em algo para disputar, eu tenho que ir com respeito, mas não com medo. Então, quando o Flamengo entra em uma partida com medo, dá tudo errado. No Mundial que aconteceu esse ano, o jogo que o Flamengo entrou com coragem foi um tipo de jogo diferente. Quando entrou com medo, errou. Eu vou ser mais claro. O Palmeiras é um time brasileiro que, se ele entra com coragem, ele consegue conquistar algumas coisas, mas quando ele treme nas bases, ou na base, dá tudo errado. Outros times brasileiros nesse Mundial também foram bem sucedidos. O Fluminense, o Botafogo. Se eles sempre jogassem da mesma forma quando enfrentam um time que eles têm muita rivalidade, se dedicando muito, com coragem, o jogo é outro. Eu não estou falando aqui só do Flamengo. Eu estou dizendo dos últimos campeões aí, nacionais, né? Tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras, o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo, esses times que têm ganhado uma certa quantidade de coisas aí. Quando eles jogam com medo, qualquer um desses times, dá errado. Esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras tremeu. Então você já vê que ia dar errado para eles. Isso fica claro, nítido para mim. Então, quando eu vejo o Flamengo fluindo no jogo, é por conta da coragem. E uma outra observação que eu tenho que fazer é com relação a De Arrascaeta. Quando ele está em campo, mesmo que ele não esteja bem, o time é uma coisa. Quando ele não está, o time cai de rendimento. É uma coisa que eu observo. O Flamengo é muito dependente dele. Eu acho que a diretoria deveria contratar um substituto à altura de Arrascaeta. Isso não acontecia muito, não era muito claro, quando existia o Everton Ribeiro no Flamengo. Porque meio que um complementava o outro. Um meia esquerda, o outro meia direita. Eles se complementavam. Eu não sei se vocês percebiam isso. Agora o Everton não está mais. Então, outros jogadores poderiam, né, fazer essa função, como de fato alguns têm feito essa função. Mas o que eu acho que deveria ter um meia que a gente pudesse contar, caso o De Arrascaeta precisasse se ausentar, machucado, não é? Ou em substituições, deveria ter.
E esses dois jogadores que eu vou citar aqui agora, De Arrascaeta e Bruno Henrique, são muito importantes para o Flamengo. Eu vejo dessa forma. E eu tenho também que elogiar mais 3 jogadores. O goleiro Rossi e os nossos zagueiros. Não só os dois. O terceiro também que tem jogado bastante. Eu acho que eles são muito importantes. Tem uma galera no meio ali também do Flamengo que merece elogios. É claro, gente, que nem todo jogo todo mundo vai jogar bem. Tem jogo que o rendimento cai, mas se sobressai em outro jogo, por exemplo. Então, cada jogo é um jogo diferente, é uma situação diferente. Mas eu confesso para vocês que quando eu vejo o Flamengo jogar destemido, respeitando, mas com coragem, eu fico muito feliz, mesmo que o resultado não seja o ideal. Mas quando treme na base, eu fico chateado. Porque em tudo que eu participei na minha vida, disputando, para vocês terem uma ideia, tinha 2 posições que eu nunca havia jogado na minha vida. Eu joguei em outras posições improvisado. Lateral e goleiro eu nunca havia jogado, mas em jovem, nas brincadeiras de rua, de vez em quando eu brincava no gol fazendo aquelas pontes, não é? Defesas mirabolantes. Um pessoal viu eu fazendo isso. Aí teve um campeonato de final de semana que o goleiro principal se machucou e o goleiro reserva ficou com medo de disputar a final. Ele não se garantia, ele teve até diarreia, para vocês terem uma ideia. E os caras vieram aqui na minha casa me buscar para ir jogar com eles no gol, e eu nem era goleiro. Tanto que eu defendi mais com os pés do que com as mãos, não é? Só usei mais as mãos, e eu vou dizer para vocês em qual momento, porque o jogo foi horrível, o time não fazia gol, e o outro não fazia gol porque eu tirava tudinho, mais com os pés. Fomos para os pênaltis. Eu defendi 3 pênaltis e ainda bati o meu e fiz o gol. Fomos campeões, eu fui até carregado. A volta olímpica, né? Teve troféu, medalhas, e eu fui campeão de um campeonato de um time que eu nem participava e fui campeão como goleiro. Mas por quê? Olha o desafio aí na situação. Mesmo numa coisa que eu não era hábil ou apto a ser goleiro, eu era meia esquerda, às vezes jogava de ponta esquerda, ponta direita, também sabia jogar de meia direita, porque eu sou ambidestro, né? E também poderia ser improvisado em qualquer outra posição, centroavante, volante, até zagueiro, eu já fui improvisado. Jogadores foram expulsos uma vez e eu joguei de zagueiro. E inclusive eu tinha um amigo meu que jogava profissionalmente que ele achava que eu era muito bom como zagueiro. Por quê? Porque eu sabia o que o atacante ia fazer. Por eu ser atacante também, não é? Por eu saber atacar, eu sabia qual era o caminho que o cara ia fazer, o que o cara ia fazer, né? Quais eram os artifícios que o cara ia usar. Então por isso que eu era muito bom em roubar a bola. Mas isso eu fazia no meio também. Eu era muito ladrão de bola, né? É por isso que eu me dava bem. E toda hora tinha contra-ataque, toda hora eu botava os caras de cara pro gol. Assistência, não é? O meia faz isso, além de fazer gols também. Então, é basicamente isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando vamos disputar alguma coisa, não é necessário ter arrogância, como os europeus têm, como os mexicanos foram arrogantes aí, nessa última partida aí do Flamengo aí com o time do México. Foram arrogantes. Os europeus são bem arrogantes. Nesse caso, assim, quando eu vou disputar algo com alguém arrogante, aí eu busco humilhar a pessoa. Eu sou dessa forma, para mostrar para ela que ela não é tudo aquilo que ela diz ser. Porque eu acho um desafio e um desaforo. Quando você quer humilhar o seu oponente, você viu num campeonato de artes marciais, geralmente aqueles que querem humilhar perdem a luta. Eu fico muito feliz quando acontece isso, porque a humildade é interessante. A coragem, você ter coragem, mas tem que vir com respeito junto, não com arrogância. Tá entendendo? Então, o conselho que eu dou e peço ao Flamengo é que respeite
qualquer adversário, mas que não tenha medo de nenhum. Que não trema nas bases, não é? Que não fique com medinho, nervoso, que não perca o controle. É isso que eu estou dizendo. É simples, é um controle mental, psicológico. Se fizer isso, se seguir certinho essa dica que eu estou dando, de não ficarem nervosos, porque o nervoso atrai o erro. Isso em tudo na vida, tá, gente? Em qualquer situação. Você em casa, você num relacionamento amoroso, nervoso, descontrole, traz prejuízo. É isso que eu estou dizendo. Em qualquer situação. É fácil, é simples. É só se dedicar, fazer o possível e o impossível. Lutar até o final. Nunca desistir. É isso que eu estou dizendo. Fé, esperança. Você tem que ter fé no seu potencial, na sua capacidade, em qualquer situação na vida. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.